E aí, pessoal, beleza? Hoje, em 2 minutos de Química, nós vamos fazer aqui a terceira parte sobre ligações químicas. Para entender melhor esse vídeo, eu aconselho você a assistir o vídeo sobre ligações químicas, parte 1, onde eu falo sobre regra do octeto. Bom, hoje iremos falar sobre ligações metálicas, dar uma visão geral do que seria isso. Nisso, vamos falar da sua ocorrência, né? Se você lembrar daquele primeiro vídeo sobre a regra do octeto, você deve lembrar que nós temos átomos com capacidade de perder elétrons, átomos com capacidade de ganhar elétrons naturalmente. Bom, se nós temos 2 átomos com a capacidade natural de perder elétrons, ou seja, eu tenho 2 átomos com uma baixa energia de ionização, uma das consequências disso vai ser que eles vão perder esses elétrons naturalmente. Porém, esses elétrons não vão ter para onde ir e, de certa forma, elas ficam presas, elas ficam próximas eletrostaticamente daquele íon positivo. Pois bem, é mais ou menos assim que acontece a ligação metálica. Os metais perdem esses elétrons, mas eles ficam ainda próximos a essa estrutura. Quando você tem uma rede ou uma malha de íons positivos, sequencialmente, você vai observar justamente a formação de uma estrutura onde você vai ter os íons carregados positivamente ligados ou interagindo por essa malha eletrônica. Isso daí é chamado de teoria do mar de elétrons, uma vez que esses elétrons eles não ficam estáticos, não ficam parados, eles estão em constante movimento, dando a impressão como se fosse um mar e aqueles íons estivessem ali flutuando sobre ele. Bom, quando você diz que o material ele é composto por ligações metálicas, automaticamente você consegue também dar algumas propriedades a esse material. Todas elas vão ser basicamente consequência desse tipo de ligação e da organização que os íons metálicos podem ter. Normalmente, eles são sólidos, apresentando um elevado ponto de fusão e ebulição. Isso vai acontecer devido à interação entre os íons positivos e os elétrons negativos, dando assim uma interação eletrostática, que é uma das mais fortes que temos na natureza. Podemos dar também a propriedade do brilho metálico. Isso basicamente vai acontecer porque a luz, quando reflete sobre a superfície do metal, ela pode ser, de certa forma, refletida em diferentes ângulos devido a esses elétrons livres, fazendo com que ela tenha um certo brilho. Eles são bons condutores térmicos, uma vez que as estruturas metálicas não são tão rígidas molecularmente, uma vez que esses elétrons servem como uma forma de amortecedor entre os íons positivos, fazendo com que eles não se toquem. E basicamente o diferencial térmico, a elevação da temperatura, faz com que as moléculas vibrem cada vez mais rápido. Eles são também bons condutores elétricos, já que você tem muitos elétrons livres, então não necessariamente uma corrente elétrica, o elétron que entra numa ponta do fio tem que ser o elétron que sai no final, você pode apenas ter um deslocamento desses elétrons. Eles também são bastante maleáveis, uma vez que os elétrons entre as cargas positivas, elas conseguem evitar que você tenha repulsão ao moldar essa estrutura. Eles também têm uma grande capacidade de oxidação, uma vez que podem entrar em contato com outras espécies, principalmente aquelas de elevada eletronegatividade, como o oxigênio e o cloro, e assim perder os elétrons da sua superfície. Pois bem, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.